Oi, tudo bem? Meu nome é Nandê e eu sou professor de fotografia e de som aqui do Videomóvel. Eu vou dividir a minha aula em algumas partes menores para ser mais fácil de assistir. E a primeira aula que a gente vai fazer hoje é a de enquadramento e composição. Então, a composição é como você está lendo, como as coisas se dispõem no quadro, como elas se relacionam, relação de tamanho, distância, distância entre as bordas, distância entre elas. Então, você tem vários jeitos de você ter uma composição interessante. Mas existem algumas regrinhas. A primeira regrinha é que, em geral, você não quer colocar o seu objetivo, o seu motivo principal que você está gravando bem no meio. Fica um pouco estranho. A não ser que você esteja fazendo uma coisa que seja claramente no meio, como eu estou fazendo agora. Agora a gente está fazendo um caso de simetria. Eu estou no meio da imagem, mas aí eu estou claro exatamente no meio e aí fica tudo bem. O problema é se eu tiver tipo um pouquinho à esquerda. Aí isso é estranho. Se você não vai colocar no meio, é legal você colocar nos terços, que são linhas imaginárias que passam nos terços da imagem. Muitos celulares têm uma grade para te mostrar isso, porque é uma regra de composição muito antiga. Então aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue ver nessa aqui que ele está em simetria, bem no meio da imagem. Além dele, as árvores e essas esculturas também estão em simetria, que dá uma foto, né, uma composição bem bonita. Aqui está usando a regra dos terços. Então você tem o horizonte em uma das linhas dos terços e a árvore também passando por um terço e acabando em outra linha do terço. Então você também tem essa montanha aqui só nesse quadrado do terço. Então você tem esses três componentes que usam das linhas do terço, que dá uma foto bem bonita. Mas é importante lembrar que isso não são leis de composição, são só regras. Você não precisa fazer toda a imagem que você for fazer na regra dos terços. Você tem que criar também. Isso são só indicações que podem te ajudar a ter uma imagem mais equilibrada. Mas o olhar do diretor de fotografia ou de quem está filmando que vai dar esse equilíbrio na maioria dos casos. Então, basicamente é isso que você tem de composição, que dá para explicar de um jeito mais fácil. O resto é você tentar, testar, ver se você acha bonito, ver se você não acha bonito. Ver muitas fotografias e muitos filmes, né? Então, essas são as duas regrinhas mais famosas. Agora, a gente vai falar um pouco de plano. No cinema, para a gente poder conversar sobre o que a gente vai fazer, a gente tem alguns nomes para os planos, que é o quão perto, o quão aberto tá o campo de visão. Então, a gente tem três palavras para escrever isso, que é o plano aberto, que é um plano onde você vê mais, um plano médio, onde você vê mais ou menos, e um plano fechado, onde você vê pouco. Isso é para você falar assim, eu quero um plano mais fechado, ou um plano mais aberto. Não é que esse é o nome do plano. Mas a gente também tem os nomes dos planos. Nos roteiros profissionais, depois que tem uma parte que chama decupagem, que é quando você vai decidir como você vai gravar a cena, você vai usar esses nomes. Eu vou mostrar os nomes aqui porque também mostra exemplos de planos que você pode fazer com o seu celular mesmo. Então você tem um plano geral. O plano geral ele é feito para mostrar especialmente o ambiente. Então quando você precisa estar indo para um lugar novo na sua história ou alguma coisa no ambiente é importante, o plano geral ele é feito para isso. O plano conjunto, que é um plano geral um pouco mais fechado, que tem que ter no mínimo duas pessoas, que é um plano que é feito para mostrar a relação entre as pessoas. Então, como a gente estava falando de composição, aqui também é uma coisa interessante. Nessa imagem, nesse exemplo, essa moça aqui ela está acima dessas outras pessoas. Ele está abaixo. Então você também tem aqui uma sensação, talvez, de conforto dessa pessoa aqui, que está relaxada, essa aqui está um pouco mais tensa. Então você está mostrando esse tipo de relação, de poder, entre os personagens. O plano médio, ele já está te mostrando uma pessoa.
da cintura para cima. Então você já tem um enfoque em um personagem específico, mas você também ainda preserva o ambiente no quadro, então você consegue contextualizar essa pessoa com o ambiente que ela tá. Então ele é bem comum para você apresentar personagem, para fala, não tanto, mas para alguma coisa de fala, e é bem versátil. O plano americano, ele foi um plano que foi criado durante o Faroeste e continuou famoso. E essa foto não é um muito bom exemplo, porque normalmente o plano americano está de pé, mas ele é um plano que mostra do joelho até a cabeça. Isso era feito para que você pudesse ver a expressão dos personagens e a arma deles ao mesmo tempo, que dava uma sensação de pressão, de urgência para a cena e ao mesmo tempo que você também conseguia ver a emoção e a interpretação do ator. O primeiro plano, ele é para mostrar uma pessoa. Então ele mostra o rosto, o ombro, assim, e é para mostrar exatamente assim, essa pessoa. O que que tem essa pessoa, né? Você já tem um bom detalhe do rosto, mas ainda assim você tem um pouco de estrutura corporal, vamos dizer assim. Ele é bem comum e usado muito em plano contra plano, que é uma coisa que eu já vou explicar. O primeiríssimo plano, ele já pega só o rosto. Isso é usado normalmente para você mostrar a expressão do ator. Você consegue ver detalhes melhores, mais sutis, que vão te ajudar a passar uma emoção. Um plano detalhe, ele mostra um detalhe. Ele pode ser uma parte do corpo, que talvez gere uma coisa um pouco mais tensa ou diferenciada, ou pode ser de alguma outra coisa, de um objeto. Então, plano detalhe é só quando você está muito perto. O plano contra plano é uma técnica muito comum para você fazer diálogo. Você tem quando uma pessoa está falando, gravando ela, e quando a outra pessoa está falando, gravando a outra pessoa. Então você tem essa imagem aqui que você corta entre esses dois planos. Para gravar o plano e o contraplano, é ruim você primeiro a primeira fala do personagem A, vai lá e grava ele. Aí depois muda todo mundo, vira a luz, vira todo mundo, grava esse aqui. Fala B, fala 2. Aí depois volta pro personagem A, muda toda a câmera e tal. Isso é ruim. O que é legal é você gravar todas as falas do personagem A, conversando com o personagem B, depois todas as falas do personagem B. E aí depois na edição você corta e faz um legozinho com essas duas partes. Então essa é uma dica que acho que provavelmente alguns vão ter diálogo dos vídeos de vocês. E, e assim é um jeito mais fácil, mais rápido de fazer. Só que aí o diálogo tem que estar certinho. Não pode uma hora uma pessoa falar uma coisa e na outra fala outra. Por isso que o roteiro também é muito importante, que você tenha um diálogo certinho que você possa cortar com planos diferentes. Então é isso. A aula de composição e enquadramento foi essa. A gente vai ter nosso plantão de dúvidas aí se tiver qualquer dúvida. Então, até a próxima aula.